O Bolsonaro e o Milei fizeram promessas parecidas durante as suas campanhas, mas só um deles entregou. Ainda está entregando. E como está entregando, hein? O nome dele começa com J. Jair? Não. Javier Milei. O cara entendeu qual é a função do Estado e abdicou seu poder para dar um país bom para os argentinos. Porque é realmente uma dicotomia. Ou o governante controla o país, ou ele deixa o país ser livre para voar e prosperar. Um exemplo é a Venezuela, que é um país com uma economia forte, mas por conta do presidente não eleito democraticamente, Nicolás Maduro, querer controlar tudo, a economia fica retida, ela fica presa. Na China, em Cuba, é a mesma coisa. Mas diferente do que esses caras fazem, o que o Milei está trabalhando é muito bonito. Porque ele está conseguindo trazer um governo bom para a Argentina, diminuindo o governo. Ele mesmo fala que quer ser o presidente que menos governa. Porque ele entende que o país não precisa de um mandão no poder. Isso eu acho muito lindo. Ele sabe que para o país se dar bem, o governo não pode interferir tanto. E ele nem faz questão de ter esse poder centralizado nas mãos dele. Porque ele sabe que a prosperidade coletiva vem de justamente abrir mão do poder para deixar o país enriquecer, ainda que o presidente não receba nada de volta. Sem falar que o Milei não precisou prometer nada demais para ser eleita. E mesmo assim, os argentinos deram voto de confiança no Milei, sem ele ter prometido populismo, dinheiro grátis para todo mundo, Bolsa Família. Então, sabendo que ele não prometeu nada além de um remédio amargo, quando essa realidade chegar para outros países e as pessoas perceberem que não é Bolsa Família que vai melhorar a vida delas, o mundo vai estar pronto para eleger vários Mileis. Eu confesso que quando eu comecei a ver alguns vídeos do Milei, eu depositei fé nele, mas eu achava que a galera ia ver ele como louco. Iam classificar ele como alguém que só fala besteira e ele não ia ganhar nada, como se fosse um Enéas. Só que quem analisa as coisas que ele fala sabe que elas têm sentido. E eu nem sei como a população argentina conseguiu despertar para ele. Eu acreditei que eles fossem realmente gados políticos, igual no Brasil. Eu achei que iria ter alguma consequência grave, alguma marca crônica dessas últimas décadas de governos populistas e socialistas por lá. Mas pelo visto não, o povo cansou mesmo e quer mudar. Depois de décadas de desgoverno por lá, quando a oportunidade apareceu, eles abraçaram. E fizeram certo, porque já estão colhendo os frutos dessa decisão. O Milei já está corrigindo a inflação de lá por simplesmente não intervir na economia. O cara não faz nada e corrige o país. Ele é o verdadeiro mito. Isso tudo porque o governo dele ainda está só começando. E não fica achando que não fazer nada é fácil, porque num cargo de poder desses, o que mais deve ter é a tentação de mudar o curso natural das coisas para atender interesses egoístas, seja do presidente ou do grupo dele, vai saber quem está por trás. É o famoso levar vantagem, coisa que ele não está fazendo. Ele está lá deixando tudo acontecer maravilhosamente bem. E ele sabe que se ele tentar beber um pouco dessa água limpa, ele vai sujar ela para todo o resto das pessoas que ainda faltam beber. Mas alguma atitude é necessária para corrigir os problemas do passado. E foi por isso que o Milei cortou metade dos ministérios do país. E numa entrevista, ele disse que essa medida poderia deixar muita gente desempregada, acabar com a popularidade dele e tudo. Mas ele já prometeu isso na campanha e ganhou assim. Então ele poderia cumprir facilmente sem se preocupar com a população. E independente de tudo, eu nem acho que ele vai se preocupar. Porque ele fala o que dá na telha mesmo, ele segue o imperativo moral e ponto. Ele não fica perguntando o que as pessoas acham daquilo. Ele ganhou a eleição assim, por que ele iria mudar agora? Ia ser uma traição, bem como o Bolsonaro fez. Mas ele fez esses cortes aí, deixou gente desempregada, mas é porque a Argentina estava sem dinheiro, segundo ele. E essas pessoas, esses funcionários, não estavam dando retorno. Se não está dando retorno, corta da companhia. É igual uma empresa, o governo é uma empresa. Ele não pode ignorar leis básicas da economia para tentar manter sua popularidade enquanto esvazia os cofres públicos. E eu acredito que pelo fato de Milei ter feito exatamente o que ele prometeu, a população de lá entende que o remédio é amargo, mas é necessário. Prova disso é que eles votaram no cara. Eles já sabiam o que estava por vir. E como um rebanho de ovelhas, os argentinos confiaram no caminho que Milei estava traçando. Foram compreensivos. E no início desses cortes, a situação econômica do país piorou.
muita gente desempregada, né? Desacostumou a galera que estava mamando. Mas depois de um tempo, ficou até melhor do que antes das medidas tomadas, porque cortar gastos é a base para começar a reconstruir uma economia de forma sólida. E outra coisa, o Milei agora está tentando criar um programa de trabalho obrigatório para presos, e nisso ele tem meu total apoio. Usando a lógica, você já conclui que se um bandido está na cadeia, ele prejudicou alguém antes. Foi uma escolha dele ir para a cadeia, ele arriscou e perdeu. Sendo assim, o dinheiro público não pode financiar a manutenção de vida de um sujeito desses. O bandido vive usando dinheiro de imposto, então que ele pelo menos trabalhe para tentar se redimir com a sociedade, devolvendo um pouco de valor e não custando nada aos cofres públicos. Mas roubar dos outros para ter dinheiro, falhar nisso e ser bancado na cadeia, aí estão cagando na nossa cabeça. Mas esse é o Milei, um cara de propostas realistas, necessárias, que foi abraçado pela população. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas as pessoas já estão percebendo como de pouco em pouco as medidas duras dão resultado, melhoram a vida argentina. E tudo isso respeitando o mercado, deixando a natureza das coisas trabalharem entre si, fazendo apenas intervenções pontuais necessárias. Porque a economia é uma ciência e não uma invenção do ser humano. Ninguém pediu para a economia ser do jeito que é. Ela apenas é e a gente se adapta. É que nem a lei da gravidade. E o Milei entendeu como jogar o jogo. E eu espero que outros candidatos entendam, com o exemplo do Milei, o que precisa ser feito. E os eleitores saibam que o que salvou a Argentina foram os argentinos, conscientes de que o jeito de resolver o problema seria um caminho sofrido, mas necessário. Dito isso, eu vou nessa.